Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu imagino que todos que estejam aqui querem ouvir falar um pouquinho sobre CleanArch e Solid, que é o tema da nossa palestra de agora. Para começar, um pouco sobre mim e sobre o Chico, que também vai falar um pouquinho. Eu sou o Gabriel Campioto, sou desenvolvedor no Mercado Livre, tenho grande experiência com microserviços e sou um ex-Salesforce developer. Não sei se alguém aqui sabe o que é isso, mas, enfim, essa era a minha vida até alguns anos atrás. O Chico, eu vou deixar ele se apresentar. Eu sou o Chico, estou há 12 anos trabalhando com TI aí. Eu era DevOps antes de DevOps virar modinha, aí agora não sou mais DevOps, trabalho com desenvolvimento de software. Já passei por alguns e-commerces e hoje eu estou lá no Mercado Livre ajudando o Mercado Livre. Quem já comprou do Mercado Livre aqui? Pouca gente, né? O Mercado Livre hoje ele é o maior marketplace da América Latina, o Mercado Livre. Show. E, cara, a gente tem muita gente trabalhando lá no Mercado Livre. E acho que o número mais importante para a gente falar aqui é a quantidade de desenvolvedores que a gente tem. É bastante gente para escrever código. Lá no nosso GitHub, a gente tem mais de 7 mil repositórios, um mar de microserviços que a gente não consegue nem contabilizar hoje. A gente tem uma infraestrutura que é gigantesca e uma plataforma que ajuda a gente a colocar esses serviços em produção. Mas a gente não vai falar hoje sobre escalar em produção. A gente vai falar hoje sobre como é que a gente escala como time. Como é que a gente mantém os nossos, o nosso source code com qualidade, como é que a gente coloca features em produção, como é que a gente melhora esse processo. Quem aqui já teve problema hoje de uma funcionalidade que vai começar e no começo você entrega super rápido, está tudo bem, e aí com o passar do tempo as coisas vão desacelerando, você vai trazendo mais gente para dentro do time e as coisas acabam não acontecendo. E a feature que antes demorava uma sprint leva 1 mês, 2 meses, e a gente vai falar hoje sobre isso. Como é que a gente coloca features mais rápido em produção, como é que a gente melhora esse processo. E a gente vai falar um pouco sobre design de software. Design de software existe? Como é que a gente pensa em design de software? Quando que a gente vai começar a pensar em design de software? Acho que tem um ponto que é importante, que está no livro do CleanArch. Alguém leu o CleanArch aqui? O livrozinho? Maravilha. Então, a gente vai falar com gente que sabe. No CleanArch, o Uncle Bob fala que como é que a gente define a qualidade do nosso design. O que define a qualidade do design do nosso código? E tem um ponto importante que é super legal, que é esse aqui. Se o esforço para colocar uma feature nova em produção ele é baixo e permanece baixo durante a vida útil do seu sistema, quer dizer que o design desse sistema está bom. Se o esforço começa a aumentar a cada nova versão, quer dizer que você tem ali um problema de design. Isso, a gente está colocando as palavras do Uncle Bob. Mas eu acho que todo mundo consegue chegar nesse consenso. Se você tem problema para colocar uma feature nova em produção, você vai encontrar provavelmente ali um problema na arquitetura, em como é que você faz isso. E como é que a gente cria uma arquitetura evolucionária? Como é que a gente pode pensar em colocar esse software em produção e continuar mantendo ele, colocando funcionalidade nova e melhorando a qualidade do nosso serviço? O Martin Fowler, ele tem esse post que é super legal, recomendo que vocês deem uma lida nele, que fala sobre uma hipótese que ele formula, que ele chama de design stamina, que é basicamente o seguinte: para colocar um software em produção, você, no começo do projeto, você tende a abrir mão de certas coisas. Então, você abre mão de qualidade, de teste, você quer fazer as coisas super rápidas, porque você tem aquele time to market. Então, vamos fazer as coisas super rápido. Só que, qual que é o problema disso? O problema disso, e é o que ele propõe, é que com o passar do tempo... Dá para ver? Aqui, ó. Com o passar do tempo, a produtividade começa a cair. Então, essa linha azul que a gente tem aqui é a linha de produtividade quando você não pensa no design do seu software. Então, essa linha ela começa a diminuir porque a qualidade do que você tem lá ela está menor. Então, qual que é a proposta dele? É que a gente comece a pensar na qualidade e no design do nosso software desde o começo. Então, a gente pensa nesse tipo de qualidade, na qualidade disso, e a gente vai ver que essa curva ela vai ser menor no começo, a gente vai entregar menos coisas, mas com o passar do tempo, a produtividade vai continuar subindo. Então, é nesse aspecto que a gente quer falar sobre qualidade. E tem dois pontos importantes. A gente vai falar sobre a qualidade na arquitetura. Como é que a gente pensa na arquitetura do nosso serviço com qualidade?
Mas tem um outro ponto que é importante. Não adianta você só pensar na arquitetura do começo se a qualidade dos seus tijolos aí ela não está boa. Então, não faz sentido você pensar na qualidade se você não tem um bom seus componentes bem desenhados, a qualidade dos seus componentes bem feitos. Então, independente da arquitetura que você vai usar, e CleanArch, Hexagonal, Onion, qualquer coisa, não vai dar certo. Então, você precisa ter uma arquitetura com qualidade, você precisa modelar direito os seus tijolos para você poder ter uma arquitetura bem feita. E mesmo com tijolos bem feitos, a arquitetura pode sair ruim. Então, a gente pode ter uma arquitetura ruim com o passar do tempo, mesmo que você modele direitinho os seus serviços. Então, a gente vai falar primeiro como é que a gente pode criar esses tijolos com um pouco mais de qualidade, para daí a gente focar na arquitetura do sistema. Bom, e pensando nesses componentes bem desenhados, com um design muito bom, que o Chico comentou aqui com vocês, que seria o começo para você chegar num CleanArch, que seria uma evolução natural do Solid, seria você chegar num ponto que o CleanArch propõe. E então, para desenvolver esses componentes aí, a gente tem o Solid. Solid são bons princípios de software que muitos de vocês devem conhecer. Inclusive, quem aqui já conhece Solid? Muito bom. Então, são bons princípios que você deve manter dentro da sua aplicação, dentro do seu design, para você chegar numa solução extensível e flexível. Os princípios vêm da responsabilidade única, que não necessariamente é você ter um método público. É você ter uma razão única para mudar aquele componente ou aquela classe. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão quanto a isso. O Open Closed, que é para você conseguir ser extensível para mudança, ou extensível para mudança e fechado para modificação. O que é isso? Você colocar um comportamento novo sem você ter que mudar o seu fluxo principal, né? O Liskov Substitution Principle, que ele vai falar mais em substituição, uso de herança por substituição. Então, você deve usar a herança só quando você consegue fazer a substituição daqueles termos. Se você não consegue, você deveria andar para uma composição ou para um delegation. É isso que o Liskov fala. O Interface Segregation Principle, ele vai andar muito próximo dos outros e vai falar para quando você tiver que fazer uma abstração, você trazer essa interface só o que você precisa mesmo. Você não vai fazer interfaces com muitos comportamentos, você vai fazer ela com o mínimo possível para que você consiga definir as responsabilidades de um jeito limpo. E a Dependency Inversion é que para você trocar o fluxo de execução do programa com fluxo de dependência. E aí você consegue um pouquinho mais de flexibilidade. E aqui a gente vai ter um exemplinho tradicional de como as coisas funcionam. Então, imagine que hoje chegou para você uma funcionalidade de que um vendedor de um regime A, ele precisa pegar as taxas dele e essas taxas são calculadas pelo GetInvoice e pelo Calculate Taxes. Ótimo, você fez a sua funcionalidade, você testou muito bem isso, você está entregando isso muito rápido. E, por enquanto, está tudo bem. Está em produção. Então, chegou um momento que o seu gerente chegou para você e disse: agora você tem que ter um seller do regime B, que também vai ser calculado essas taxas. E aí, o que você faz? O comum é você ir lá e fazer um if ali dentro, ou no GetInvoice ou no Calculate Taxes, que no final vai devolver de acordo com o seller que entrou. Mas qual é o problema disso? Você está acoplando o seu invoice taxes a quem está te chamando. E isso, com o passar do tempo, imagine que você tem um seller regime C, regime D, regime E, regime F. Você vai fazer um monte de if, else aí dentro. O problema disso é que você vai estar acoplado, você vai ter problemas com seus testes, cada dia eles vão ficar mais complexos, e isso dificulta a evolução do sistema. Aí eu viro para vocês e falo: vamos aplicar a responsabilidade única. Muito bom. Você criou 2 taxes, um para o simples e um para o normal. Parece que está bom, mas não, você duplicou muito código. E um outro princípio que tem que ser levado em conta é o DRY, de Don't Repeat Yourself. Então, a gente está vendo claramente que você tem você tem métodos aí que estão duplicados, você tem códigos duplicados, que, mesma coisa, vai dificultar a evolução e vai dificultar os seus testes e pode dar muito problema durante o seu desenvolvimento. Aí, qual que é a solução para você aplicar o DRY aí? Você extrai o que você vai ter em comum ali, você joga para uma interface, que é o Calculator, que nada mais é do que você está fazendo, é o de interface, é o I.
que você jogou para uma interface que tem somente o que você precisa. E você está aplicando o Single Responsibility também, porque cada calculator vai calcular só para o seller específico. Só que, enquanto isso, você ainda fez o Open Closed ali no invoice. Por quê? Se você tiver um seller C, você não precisa mexer no invoice taxes. Você cria um calculator novo. E a gente tem um outro exemplo, que é uma coisa comum que acontece. Você vê uma classe com muitas responsabilidades, que vai ferir o nosso S de novo. Por que o seu create invoice está no mesmo nível de um send to Cefaz? Porque assim, você tem esses dois levels de abstrações diferentes. Enquanto em um create invoice está trabalhando com regra de negócio, o seu send to Cefaz você está tratando coisas de HTTP, você está trabalhando com erros muito específicos. A ideia é que isso ficasse separado, ficasse em um outro local. E aplicando novamente o Solid, você vê que você consegue dividir em outras 3 classes, cada uma com a sua responsabilidade. E aí você tem um Cefaz Manager como interface e um Invoice Exporter como interface. Primeiro indo para o Invoice Exporter. Você aplicou aí a Interface Segregation, você aplicou o Dependency Inversion e o Single Responsibility. Porque cada um vai ter a sua responsabilidade, e se amanhã aparecer um JSON Exporter, você cria mais um. E aí fica bem claro, só voltar aqui para vocês verem, as flechas, porque o fluxo de execução tradicional seria o create cair num Cefaz Manager e esse Cefaz conhecer os outros dois. E essa que é a inversão de dependência que tanto se fala. Você pode ver que a seta está ao contrário. Então, o seu Invoice Creator, agora ele depende de um Cefaz Manager, que, por sua vez, ele não depende de ninguém. Quem vai depender dele são as implementações. Então, você trocou o fluxo, você vê pela própria seta. Uma está indo para baixo, outra está indo para cima. Então, essa é a inversão de dependência que tanto se fala. E qual que é o que você ganha com tudo isso, aplicando esses princípios de Solid? É que você vai deixar um acoplamento baixo, que seria a nossa imagem ali da direita, ou um acoplamento alto da imagem da direita para um baixo, que venha da esquerda. Lá naquele cenário, você tem muito problema de testes, porque você tem que fazer cenários muito complexos, e toda mudança que você for fazer, você tem que tomar muito cuidado, porque como são regras muito próximas, uma pode afetar a outra. Então, isso acaba fazendo com que as evoluções demorem um pouco mais de tempo do que deveriam. E, além desses princípios de Solid, o que a gente pode tentar evoluir para acabar com esses problemas, né? Você chegar numa arquitetura de CleanArch. Só que, como o Chico vai começar a falar aqui, não é uma coisa tão simples, não é um paradigma tão fácil de você mexer e às vezes engessa um pouco o seu desenvolvimento. Então, você tem que tomar muito cuidado e evoluir aos poucos. Se você está num sistema que você vê que, pô, eu não consigo migrar agora para o CleanArch, eu acho que é uma mudança muito grande, comece aplicando os princípios de Solid, que já vai ser uma ajuda imensa para vocês. Agora a gente vai falar de Solid, de CleanArch. Como é que a gente usa CleanArch para modelar os nossos serviços e melhorar a qualidade da nossa arquitetura. E quem já viu essa imagem aqui? Pouca gente. Quem já viu e entende essa imagem aqui? Essa é mais difícil, né? Quem já viu a apresentação do Uncle Bob? E esse aqui é o desenho que ele usa para explicar como é que o CleanArch funciona. Ele começa dando um zoom bem grande no que ele chama de interactor. Esse modelo é um modelo que, como ele descreve, é um modelo antigo. Eu não vou lembrar o nome de quem fez essa modelagem, mas o cara que criou isso aqui, basicamente, criou começando pelo Boundary, Interactor e Entity. E eu vou passar um tempinho explicando como é que isso funciona dentro do nosso serviço. Mas antes de entrar a fundo nesse contexto, eu queria que a gente desse uma olhada nessas barras aqui e a gente começasse a tratar isso aqui como barreiras. Então, a gente vai pensar nesse daqui como uma barreira, isso aqui uma outra barreira, isso aqui é outra barreira. Agora, começando aqui nesse interactor. No desenho original, chama interactor, mas ele fala que esse daqui é o que a gente chama de caso de uso. Para esse cara aqui que a gente vai, nesse cara aqui que a gente vai focar o desenvolvimento da nossa funcionalidade. Agora, antes de entrar a fundo, quem que usa Spring aqui?
E Spark Web? Jersey, outro framework web. O que é melhor? O Spring ou o Spark? Spring? O que é melhor, o Mongo ou o Cassandra? Tem alguém que demanda funcionalidade aqui? Um Product Owner, um coordenador, alguém que quer colocar funcionalidade em produção? Ninguém. Você acha mesmo que para esse cara faz diferença usar Spring ou Spark para colocar uma funcionalidade em produção? Faz diferença usar Mongo ou Cassandra? Oracle, MySQL, Postgres? Ele não quer saber o que você vai usar para colocar aquilo em produção. Para ele, tanto faz. Ele quer que a sua funcionalidade seja produtiva. Ele quer colocar aquilo rápido em produção. Por que essas coisas não são importantes para ele? Porque isso é só detalhe. O framework que você vai usar, o banco de dados que você vai usar, tudo isso são detalhes. E são detalhes que você não deve levar em consideração quando você vai modelar o seu caso de uso. Ok? Quem aqui teve problema com o local datetime do Java 8 quando persistiu ele no Mongo? Que daí ele salva aquele JSONzinho bonitinho, com todo o Cronos, é uma coisa bem legalzinha. Só que quando você expõe isso para a web, isso não serve para nada, porque o cara que vai usar isso lá no front, ele não quer aquela estrutura inteira de dia, mês, ano, minuto, instant, toda aquela construção que o Java 8 introduziu. O que ele quer? Ele quer aquele formatozinho de data, tipo 12 do 10 de 2018, hora, minuto, segundo, no máximo. Então, esse detalhe que a gente está falando aí, e como você vai modelar o seu caso de uso aqui, isso não quer dizer, não diz respeito o que você vai usar aqui embaixo ou o que você vai colocar aqui na frente. Então, esse interactor que ele fala aqui são os nossos casos de uso. É o objeto que a gente vai usar para modelar o nosso caso de uso. Tem que ter uma atenção importante a essas flechas aqui, porque a flecha aberta ela denota o relacionamento da entidade, e a fechada aqui é o que essa entidade implementa, essa boundary aqui. Então, agora, o que é esse cara? Esse cara aqui é o caso de uso, beleza? Esses daqui são as entidades de negócio. Tem um ponto legal das entidades de negócio, que é o seguinte: usando o exemplo do Mongo, você não tem que modelar a sua entidade de negócio baseado no banco de dados que você vai usar, ou baseado no que você vai usar para exportar isso para o front. Então, assim, quem usa Jackson? E o JSON? Legal. Quando é que você escolhe um ou outro? Quando é que você coloca, por exemplo, na sua entidade aqui, @JSON property ID underline alguma coisa? Isso faz diferença para o seu banco de dados? Isso faz diferença para o seu caso de uso? Não, porque isso é uma informação que vai estar lá no front. Só serve para o front isso. Transiente. Quem já colocou uma propriedade transiente no objeto para não persistir o objeto na base de dados? Ou para não colocar isso? Por que vocês fazem isso? Por que a gente faz isso? Você não, eu também faço isso. Por que a gente faz isso? Por que a gente costuma fazer esse tipo de coisa? Porque a gente está misturando os contextos. O contexto web está interferindo no meu caso de uso. O meu contexto de dados está interferindo no meu caso de uso. Todo mundo sabe que a gente não pode expor aquela entidade que a gente vai persistir no banco na camada de web. Porque daí sempre tem um front-end que fala assim, mas poderia ter uma flag isDeletable. Eu não preciso dessa flag no meu banco de dados. Isso é uma regra que provavelmente eu vou encaixar um monte de outras coisas para definir se aquela entidade pode ser deletada ou não. Então, esse contexto não pode interferir no meu caso de uso. Beleza? Então, como é que a gente faz aqui? A gente cria os casos de uso, e aí esse é o modelo lá do CleanArch. A gente faz essa inversão de controle. E aqui, como é que o Solid entra em tudo isso? Tá? Agora, no modelo mais de arquitetura e menos de como é que eu vou modelar o meu caso de uso efetivamente. Essa inversão de controle aqui é o que o Gabriel falou. Nesse modelo, acho que dá para passar para esses slides. Tá, beleza. Esse aqui é outro desenho. Quem já viu esse desenho aqui? Quem entende esse desenho aqui? Esse desenho, volta lá, Gabriel. Esse desenho aí, ele é basicamente a representação desse cara aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada na orientação dessas flechas aqui. Vocês veem que essa camada aqui ela vai sempre apontar para dentro. Essa outra camada aqui também aponta lá para dentro, mas ela, na verdade, aponta para fora. Agora, aqui. Isso quer dizer o seguinte, os devices, a database, external interface, tudo isso aqui não conhece como os gateways funcionam. Na verdade, eles implementam o gateway. O gateway não conhece o que está lá fora. É uma inversão do fluxo aqui. Então, o gateway não sabe qual que é o banco de dados, o use case não sabe como que o gateway está implementado. O gateway, quem conhece, o DB conhece a interface do gateway, o gateway conhece o caso de uso está lá protegendo as nossas entidades. Agora, levando aquele desenho mais a fundo de como o Uncle Bob propõe o CleanArch e o modelo de CleanArch dele, que a gente vai chamar aqui de Onion, porque dá até vontade de chorar quando a gente vê isso aqui. Quem é que já viu um projeto como esse aqui? Eu tenho um core, o core Impel, persistence JDBC, JPA, web. Quem é que faz isso aqui ainda?
que é que modula o sistema desse jeito? Por que é ruim modelar desse jeito? Por que ninguém gosta de modelar desse jeito? Porque dá trabalho. É difícil você entender o que esse cara está falando. Mas nesse modelo aí, a gente pode aplicar alguns conceitos e tentar entender um pouco. Calma aí. Eu não disse que a camada web, se vai vir de um job, se vai vir de uma fila, isso é só um detalhe. Se eu vou persistir isso numa database diferente, num file system diferente, ou se eu vou fazer uma chamada... Isso aqui é só um detalhe também. Os meus casos de usos aqui estão isolados. O que o CleanArch fala? O CleanArch fala que as minhas entidades, elas precisam estar protegidas, que eu vou declarar como que eu vou falar com essa entidade externa aqui. Então, no desenho aqui, a gente tem esses boundaries aqui. Esses boundaries aqui são, nesse desenho, estão aqui, ó, representados no caso de uso. Eu faço essa inversão de dependência, onde eu não sei quem é que vai ser implementado, como é que esse caso de uso está implementado. Eu falo direto com a interface aqui. Beleza? Então, se eu precisar mudar o comportamento de um caso de uso amanhã, eu só faço uma nova implementação desse caso de uso e resolvo o problema. Olha o Open Closed aparecendo aí. Beleza? Eu estou aberto para a extensão e fechado para modificação. Eu não preciso modificar isso aqui. Se eu precisar mudar a implementação do meu caso de uso, eu só troco a implementação, a minha interface continua respeito aquele contrato, a minha camada web nem vai saber que isso aconteceu. Beleza? Então, nesse detalhe aqui, a gente poderia ter um caso de uso, sei lá, de emite nota fiscal. O trigger desse cara pode ser uma chamada REST, pode ser uma fila, um Kafka, um JMS, um Rabbit, independente, isso não faz a menor diferença para o meu caso de uso, porque ele vai sempre receber aquela estrutura e vai processar a nota. Da mesma forma que a gente faz isso no caso de uso, a gente faz isso para o gateway aqui, que é o que ele chama de entity gateway. Vou voltar lá. Aqui. Entity gateway. Essa entity gateway, esse izinho de interface, é como o interactor interage, como o nosso caso de uso vai interagir com a nossa base de dados aqui. Então, o que eu tenho aqui é uma interface, de novo, onde eu faço essa inversão de controle. Eu não dependo de um gateway específico. Eu dependo de uma abstração, e essa abstração pode ser implementada por qualquer um. Então, o que eu faço aqui? Eu crio um contrato para esse cara numa interface, e essa implementação aqui ela pode ser um Mongo, ela pode ser um arquivo de texto, ela pode ser um hash table. Para mim, não faz a menor diferença para o caso de uso. E por que isso é interessante? Porque, nesse contexto aqui, eu consigo testar facilmente. Eu não preciso, por exemplo, subir toda a infraestrutura do Spring, eu não preciso ter um Docker para subir o meu Mongo, eu não preciso ter um Mongo instalado, eu posso depender dessa interface aqui, fazer um fake desse cara e testar. Isso vai dar segurança para eu poder estressar o meu caso de uso e mudar rápido. Entendeu? Eu posso, cara, criar vários cenários aqui e testar isso de uma forma bem simples, criando um teste unitário. Vou voltar aqui. Opa. Então, nesse desenho aqui, o que eu tenho? Essa interface aqui, que é como o meu caso de uso interage com esse cara, as minhas implementações. Nesse modelo aqui, é um desenho que a gente fez, e que um colega nosso fez, que é muito interessante, porque, por exemplo, hoje a persistência que ele usa é JDBC. Se ele quiser mudar para o JPA, é muito simples. Isso é um artefato, ele vai só chavear isso, sei lá, num profile do Maven, no Gradle, e vai dizer qual caso ele vai usar. Se eu precisasse colocar uma de fila aqui, eu só criaria um novo módulo, não precisaria interagir com todo o resto, não precisaria fazer essa modificação, eu subiria esse cara e agora ele vai interagir com o meu caso de uso, disparando um evento nessa fila, que ele vai estar ouvindo, e resolve esse problema. Vocês entendem que nesse modelo aqui, o meu caso de uso está isolado e eu não preciso me adaptar ao que está lá fora? A como essa mensagem vai ser serializada, a como esse evento, esse REST vai ser serializado. Da mesma forma que eu não preciso me preocupar se o que vai ser salvo na database é uma entity ou um document, para mim tanto faz. Essa entidade vai estar isolada aqui. Só que esse modelo aqui é muito difícil de você manter ele ao longo do tempo. Então, sei lá, over-engineering. Você não precisa de tudo isso de cara. Você não precisa trabalhar desse jeito. Lógico, se você tem um time que trabalha, está todo mundo com essa mesma mentalidade, você consegue fazer tudo isso, é fácil de você gerenciar tudo isso. Qual foi o modelo que a gente achou bom o suficiente para trabalhar lá no nosso time? A gente criou um modelo parecido com isso aqui. Não é parecido com isso, não. É esse o modelo. Ao invés de eu ter aquele monte de artefatos, aquele monte de módulozinho do Maven, onde eu defino aqui, esse cara aqui, eu defino os contratos dos meus casos de uso das minhas entidades, então eu isolo as minhas entidades aqui, criar a implementação desses caras aqui, e a minha camada web, ela depende dessa camada aqui para compile time, mas em runtime ele vai ter isso aqui, beleza? E não ter uma camada de persistência, a gente, cara, se tudo isso é um detalhe, é o que a gente vai usar depois lá em runtime,
a gente coloca tudo isso dentro do mesmo contexto. Beleza? Então a gente fez um desenho parecido com isso. Então é isso que a gente tem. Então aqui a gente continua isolando o nosso domínio. Beleza? E todas essas dependências, elas vão estar nessa camada externa aqui. Então, isso, em resumo, a gente reduziu aquela quantidade de pacotes para 2 pacotezinhos. O nosso pacotezinho de aplicação e o nosso pacotezinho de domínio. Agora, voltando lá para o começo. O lance da entidade lá do JSON, que eu vou colocar isso para a web. Esse cara, no nosso modelo aqui, ele entra como os request models. Então, tudo que vem da web aqui, a gente vem para cá, passa para o nosso caso de uso, para o nosso domínio, como um request model, o famoso DTO. Beleza? Então, para cá, para a web, a gente modela um DTOzinho e é com esse DTO que a gente vai jogar ele para dentro do nosso domínio. Só que assim, esse DTO que a gente falou, ele está sujo. Ele é um cara que vai mapear o que eu preciso para respeitar a minha web, ou para respeitar o meu job, ou para respeitar a minha fila. Então, esse cara aqui é a minha camada de contato. Então, eu coloco esses caras num DTO. Quando eu entro para o domínio, a primeira coisa que eu faço é transformar esse DTO para uma entidade. Isso é o que uma parte da galera acha ruim, que é de fazer esse tipo de transformação. Mas esse tipo de transformação, ele te dá essa liberdade de poder trabalhar com qualquer coisa depois. É o preço que se paga para fazer esse tipo de coisa. Eu não vou misturar na minha entity aqui o @document do Mongo e o @JSONProperty do Jackson para poder falar com a minha base de dados e falar com a camada web. Ou eu não posso precisar ter um Jackson aqui para serializar esse objeto de uma forma diferente. Eu não preciso ter esse cara aqui, enfim, o @entity ou qualquer coisa do gênero. Eu posso ter esses caras aqui e usar, além dessas entities, esses objetos de domínio onde eu vou mapear esses caras, eu posso ter VOs aqui também. Então, tudo que for agregar entidades e for mapear essas entidades, eu posso colocar dentro de VOs e esses caras vão se conhecer internamente. Então, a primeira coisa que eu faço com o DTO aqui é transformar esse cara nas minhas entidades e os meus casos de uso vão passar a trabalhar essas entidades. O que acontece? A ideia é, eu não conheço os DTOs. Os DTOs conhecem essa entidade. Vou estar lá no desenhozinho redondo. Aqui. Então, essa entidade, ela não eu não conheço o que está aqui, os DTOs que vão estar nessa camada aqui de controller. Eles não vão estar dentro do meu caso de uso. Só que o inverso ele conhece. Então, o meu caso de uso aqui, o meu controller, ele vai conhecer a minha entity. Então, transformo esse DTO, esse meu request model, na minha entity, e o meu caso de uso vai passar a trabalhar com esse cara. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho aqui as minhas interfaces, que vão definir o contrato com o qual eu vou falar, com a minha database, com o meu client, com o meu file system. Então, todos esses caras aqui, eu faço essa inversão de controle de novo, então eu não dependo da database, eu dependo dessa abstração, e a database vai implementar esse cara. Então, eu posso ter os meus repositories implementando esse cara. Em pacote, fica mais ou menos o que está ali, ó. Cadê? Aqui. Eu tenho o meu domínio e eu tenho esse data provider aqui, que é o gateway que a gente fala. Então, nesse data provider aqui, tudo que eu tenho são as interfaces que vão ser implementadas desse lado aqui. Então, desse lado, eu tenho a implementação desse cara e é como o meu modelo vai falar. Então, nesse modelo, eu consigo abstrair tudo isso, fazer essa inversão de controle, e o meu caso de uso não precisa saber, por exemplo, quando eu trocar o meu Mongo por Cassandra. Porque para ele não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer diferença para ele também trocar isso aqui de Spring por Spark. Porque tudo isso aqui são detalhes. Lógico, a gente vai ter ali um probleminha ou outro, mas sabe, é uma coisa controlada. Eu não estou sujando a minha entidade aqui com esses modelos. Eu vou mostrar um código que a gente fez para usar de exemplo. Esse daqui é o nosso caso de uso. É um cara bem simples. Tem uma coisa que é legal a gente falar desse cara aqui. Por exemplo, eu estou usando o Spring para subir o contexto e fazer a inversão a injeção de dependência, fazer essa inversão de controle. Mas eu não dependo, no meu caso de uso, do Spring. Então, se eu entro aqui no POM desse cara, o que eu tenho aqui?
eu tenho a especificação do inject, e eu tenho um lombok, e eu vou usar só isso para modelar o meu caso de uso. Então, aqui eu coloco as minhas regras de caso de uso, faço a transformação aqui, tudo mais. Esse modelo está bem enxuto, mas é o que o objetivo desse cara é, eu não dependo do Spring para fazer essa inversão de controle aqui, essa injeção de dependências aqui. Então, como é que eu faço tudo isso? Do lado do Spring, onde eu tenho o framework, eu faço ele fazer o scan do meu pacote, e eu não preciso criar os bins desse objeto manualmente. Eu posso usar o Spring para fazer isso. Quem já usou Juice aqui? Quem já fez bind usando o Juice, o Google Juice? É maravilhoso fazer bind com o Google Juice, né? Você faz bind de uma interface para o objeto, e, tipo, é uma coisa horrorosa de se fazer. Quando a gente faz isso sem usar o CGI aqui, por exemplo, o CGI não, desculpa, o Java Inject aqui, a gente precisaria, por exemplo, vir aqui e criar um @bin, e aí eu criaria um bin do meu caso de uso. E o meu caso de uso tem um monte de dependência, então eu viria aqui, pegaria as dependências do meu caso de uso e criaria aqui. Eu poderia fazer desse jeito, igual a gente faz lá no Juice para criar o binding dos objetos. Só que eu não preciso fazer isso, porque se eu uso a especificação aqui, named, quando o Spring subir, e o Spring respeita essa especificação, ele vai fazer o scan, vai encontrar esse bin, e ele mesmo vai fazer a inversão de controle. Então, você não precisaria colocar no seu domain ali, esse cara. Você não precisa casar com o framework para escrever os seus casos de uso. Então, tem uns exemplos que eu acho super interessante quando eles falam, que é tipo, eu comecei a fazer o meu caso de uso, comecei a escrever e eu não decidi ainda que database que eu vou usar. Então, enquanto ele estava modelando o caso de uso, ele foi criando fakes, então aqui no data provider dele, ele criou a interface para falar com esse cara, enquanto ele estava testando, ele foi criando um hash map para simular o comportamento do banco dele. Então ele foi criando fakes e depois tudo que ele fez foi trocar essa implementação, implementar o banco do lado dele, fez um teste de integração e tudo funcionou. Então, nesse contexto aqui, o meu domínio fica mais simples e mais fácil de testar, porque tudo que eu preciso fazer aqui é fazer teste de unidade. E teste de unidade é mais rápido, é mais simples de fazer. Eu tenho mais segurança para fazer esse cara. Aqui em cima, a gente faz os testes integrados, que é para ver como é que esses componentes conversam e se está tudo ok com eles. Então, eu posso fazer o meu ATDD aqui, e aqui, em cima dessa camada, escrever um teste de aceitação, ele vai quebrar, vou lá para dentro do meu domínio, escrevo os meus casos de uso, escrevo os meus testes, volto para cima, faço o binding de tudo isso com o Spring, com o Juice, qualquer coisa, ou com o CDI, que daí o CDI ele vai escanear tudo, tudo vai virar bin. Então, eu faço tudo isso, faço essa inversão de controle e pronto. Está aí minha aplicação. É muito mais simples, agora, do que eu ter tudo isso aqui. Toda essa construção aqui. Porque tudo isso aqui vai ficar complexo demais. Cadê? Tudo isso aqui vai ficar complexo demais de manter e de entender. E, cara, se você entende isso, você criou essa arquitetura linda e maravilhosa, você colocou lá para o seu time rodar. Aí vai chegar um cara que nunca viu isso aqui na vida, ele vai olhar isso e vai se sentir um tonto. Tipo, o cara não vai entender o que está acontecendo. Ele vai passar muito mais tempo para compreender tudo o que está acontecendo. Então, por isso que esse modelo aqui, para a gente, ele serviu melhor. Beleza? A gente modelou desse jeito para ficar mais simples. Só que aí tem um outro ponto aqui, que é o seguinte. Nesse modelo, eu posso ter alguns domínios. Então, por exemplo, se esse cara fosse de invoice, eu poderia ter todo o caso de uso de invoice, de processar a nota ou de pedido. Então, eu teria lá invoice, order, sei lá, product. Cada domínio desse daqui, a gente consegue usar essa arquitetura para separar em subdomínios. Então, aqui dentro do meu pacote, eu teria um com Mercado Livre, order, com Mercado Livre, invoice, com Mercado Livre, product. Por que tudo isso? Porque se você tem alguns subdomínios dentro da sua arquitetura, do seu serviço, fica difícil depois, por exemplo, de você vir aqui em Entity e você ter tipo, um monte de Entity, de order, de invoice, de catálogo, de tudo isso, tudo misturado aqui dentro. Como é que você não está organizando? Você está tipo, juntando tudo e, tipo, beleza, agora eu tenho um clean arc.
O ideal é que você separe isso em subdomínio e você tenha boundary context. Do jeito que o DDD fala para a gente, sabe? Vou separar esse cara em contexto e vou desenhar as barreiras do meu sistema. Então, quando a gente faz isso, a gente pode separar, sei lá, empiricamente, esses meus domínios aqui. E como é que esse domínio fala um com o outro? Eu tenho, por exemplo, o domínio de order e o domínio de invoice. Então, para uma order, eu preciso ir lá e processar, emitir a nota fiscal desse cara. O ideal é que você não faça, por exemplo, seus casos de uso, as suas entidades de domínios diferentes. Então, eu tenho aqui order, eu tenho invoice, separa order.entity, invoice.entity, que essas entities não se conheçam. Que a comunicação entre elas seja por fora. Então, eu dou a volta e venho por fora. Mas por que fazer isso? Porque depois, se você quiser tirar o order de dentro desse pacote, está muito mais simples. Eu posso vir aqui, separar o order aqui, criar um microservicinho novo e pronto. Eu vou entregar só esse cara e vou deixar o meu de invoice separado disso. Então, se você tem mais de um domínio dentro da sua aplicação, separa ele em subdomínios. E tenta criar um mecanismo onde você não vá taxar uma entity com a outra, ou um caso de uso com o outro. O lance da fachada aqui, quando a gente fala de facade, é para os seus casos de uso, você criar uma fachada para esse cara. Então, tipo, eu tenho uma operação que ela precisa fazer vários cenários. Então, processo de pagamento, emite a nota e faz tudo isso. Como é que eu agrupo tudo isso? Single responsibility, eu não posso colocar isso tudo numa mesma classe. Então, põe tudo isso numa fachada, o invoke desses caras, e separa os seus casos de uso. Continua segregando seus casos de uso, cada um com a responsabilidade única. Daí você reduz o acoplamento e aumenta a coesão do seu código. É esse o modelo que a gente quer fazer, que a gente está fazendo lá no Mercado Livre, para poder escalar mais rápido. O que isso dá para a gente? Dá uma liberdade de poder entregar funcionalidades mais rápido. A gente trabalha com emissão de nota fiscal no nosso time. O nosso projeto lá é trabalhar a parte fiscal brasileira. E quem já trabalhou com parte fiscal brasileira aqui? É um pé no saco. É difícil. Porque agora a Cefaz pode estar emitindo uma nota técnica, mudando a forma como a gente faz o cálculo para regime normal, que é um vendedor que fatura mais de 4 milhões por ano. Que para o Mercado Livre é um foco, né? Tipo, a gente quer os caras que vendem mais. Então, para a gente precisa entregar esse tipo de coisa rápido. E a gente não pode virar para o nosso project leader e falar para ele, vai levar um mês para eu implementar essa modificação da Cefaz. Então, separando esse cara em casos de uso, usando o Solid para modelar a arquitetura do nosso sistema, a gente consegue fazer isso de um jeito mais elegante. Só que assim, não adianta você vir aqui e fazer isso. Vou fazer Clean Arc agora. Vou colocar tudo em core aqui. Nesse core aqui a gente tem Entity e Use Cases. O repositório aqui são os Data Provider, os Gateways. Os Entry Points aqui. Isso aqui não é, assim, ok. Você pode chamar de Clean Arc, você pode fazer Clean Arc. Talvez funcione desse jeito. Se todo mundo estiver na mesma página, se todo mundo entender que existem barreiras aqui dentro, essas barreiras não vão ser físicas, vão ser lógicas, para você separar. Mas, cara, isso aqui é só o MVCzão com outro nome. Aqui, ó, repositórios, controllers e services. Sabe, isso aqui não vai resolver o seu problema. E se você coloca isso aqui dentro... só um exemplo para vocês, por exemplo. Um exemplo para vocês. Se eu vier nessa entity aqui. Opa. Pô, não tem nenhum legal para fazer. E quiser que esse cara aqui devolva personagens para a web, como é que eu faria isso? Eu viria e anotaria esse cara com um. Por que isso não funcionou agora? Porque o meu domínio não conhece o Jackson. Eu não sei o que é o Jackson dentro do domínio. Para o cara vir aqui e fazer isso aqui, ele tem que deliberadamente abrir o POM e colocar a dependência do Jackson aí dentro. Isso vai dificultar para o cara fazer esse tipo de coisa. Só que no outro modelo, você não tem essas barreiras, sabe? Essa dificuldade de ele vir aqui e, pô, agora eu vou colocar o Jackson para fazer isso. Sabe? Eu vou colocar o Jackson na minha entity e vou resolver esse problema. Eu vou colocar uma flag lá, is deletable, e ninguém vai se preocupar com isso. Nesse modelo aqui, é muito fácil de fazer isso. Nesse, não. Nesse daqui, você ainda tem uma certa rigidez para esse tipo de modificação. E rigidez nesse modelo é bom, porque daí a gente consegue limitar algumas coisas. Quantas vezes a gente não já viu aquelas entidades que estão cheias de atributos, cheias de JSON property, um monte de objeto que está transiente, e aquilo está lá porque está resolvendo um problema de negócio. Só que depois você vai fazer aquela manutenção, vai precisar fazer uma outra alteração, e, cara, aquilo é uma dor. Você não tem single responsibility aí.
Sabe? O seu código está altamente acoplado com outras coisas, que não necessariamente são as coisas que precisam estar lá para fazer o seu caso de uso funcionar. Você pode ter casos de uso independentes e implementações independentes para ele. Então, esse é o modelo que a gente usa. Vocês viram lá o Lombok no nosso exemplo. O Lombok pode colocar... porque tem uma outra coisa do CleanArch que é o caso de uso não pode estar amarrado com frameworks. Então, tipo, você não pode ter o Spring dentro do seu caso de uso, você não pode ter o VAVR dentro do seu caso de uso, você não pode ter framework dentro do seu caso de uso. Tem que ser o Vanilla Java completo, porque daí eu posso mudar esse cara para qualquer coisa daqui a pouco. Mas e o Lombok? O Lombok pode? O Lombok é bom? O Lombok? Quem que usa Lombok aqui? Quem que gosta do Lombok aqui? Quem que não gosta do Lombok? É melhor. Tem gente que não gosta do Lombok, eu gosto desses caras aí que não gostam do Lombok. Cara, o Lombok ele é maravilhoso, porque ele ajuda a você a tirar aquele lance o Java é verborrágico. Eu preciso escrever muita coisa para criar uma entidade para o Java. Só que aí, com o Lombok, a gente reduz esse tipo de coisa, eu não preciso criar getter, setter, toString, equals e hashcode, tipo, eu consigo deixar a minha entidadezinha uma coisa super pequenininha. É legal, não é? Só que isso dificulta para outros pontos. Por quê? Porque você vai lá e anota a sua entidade com @data. O que a @data cria? Equals, hashcode, getter, setter, toString, cria tudo isso para você, magicamente. E cadê, por exemplo, encapsulamento, que deveria ser uma das coisas que a gente deveria usar no Java? Se você cria um atributo, você cria getter e setter para ele, você acabou de abrir mão do encapsulamento. Isso é bom? Depende. Por isso que o Lombok pode dentro do seu projeto, dependendo do que você quer usar. Então, você precisa entender o que o Lombok vai fazer dentro do seu serviço. Sabe? Você precisa compreender o que ele está fazendo lá dentro. Quem aqui sabe como é que funciona equals e hashcode? A gente sabe, né? Mas aí vem um cara que nunca viu isso, anota com @data, nunca vai ver a implementação do equals e hashcode. Quem aqui sabe implementar equals e hashcode na mão? Show de bola. Isso é maravilhoso. Só que hoje a gente está numa geração que a gente não faz mais esse tipo de coisa. A gente acaba abrindo mão de funcionalidades que estão na linguagem que a gente deveria conhecer e a gente não faz. Então, assim, o Lombok ele tem que ser usado com parcimônia. Então, a gente precisa compreender o que a gente está fazendo com ele. Só para finalizar, gente, o Mercado Livre tem um evento que a gente chama de Meli Experience. E esse evento vai acontecer agora em agosto. A gente está trabalhando uma grade de tecnologia. Esse evento já está com 4 anos acontecendo. A gente está trabalhando uma grade de tecnologia, a gente está fazendo um evento super bacana. As pré-vendas já começaram, então vocês podem dar uma olhada lá. A gente também está contratando, então se vocês quiserem aí dar uma passadinha lá no Mercado Livre é super legal. E, galera, é isso. A nossa parte de CleanArch Arquitetura é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, manda bala. A gente tem um minutinho só para pergunta, desculpa. Boa tarde. Eu queria saber, assim, na prática, o quanto que vocês, devs lá do Mercado Livre, conseguem de espaço, eu quero dizer assim, de quanto que os seus product managers, os seus gerentes, os seus POs, quem manda de fato nas features, dão de espaço para os devs explorarem assunto como esse, desenvolver utilizando boas práticas, desenvolver utilizando CleanArch, etc. Porque, assim, eu sou entusiasta e estudo muito isso, só que com os meus 6 anos de experiências, que são poucos, eu sei, mas é difícil ver empresas que não sejam essas mainstreams, como Google, Facebook, etc., dando espaço, de fato, para o desenvolvedor fazer isso, e não deixando que a área de vendas, a área seja maior do que isso, entendeu? Falando do Mercado Livre hoje, o Mercado Livre está sentindo na pele a escala. A gente está escalando muito. Então, assim, eu não sei se vocês sabem da história de tecnologia do Mercado Livre, mas o Mercado Livre, por muito tempo, rodou em cima de Grails. Então, muitas das coisas que aconteceram no Mercado Livre, tipo, o marketplace do Mercado Livre, ele é Grails. E, cara, o Mercado Livre precisa evoluir constantemente. E esse legado que a gente tem de Grails lá dificulta essa evolução. Então, uma das coisas que a gente bate muito nos nossos líderes e tudo mais é que a gente precisa escrever software melhor para a gente evoluir mais rápido. Então, aquele lance do design estamina lá, a gente usa isso para bater nos caras. Então, a gente tem muita liberdade hoje para chegar com esse tipo de proposta e conseguir colocar em prática. Porque eles já sentiram na pele que tipo, uma arquitetura mal feita, uma arquitetura
mal desenhada vai ter um impacto na entrega de funcionalidade. Então, a gente tenta focar hoje, manter uma régua alta para esse tipo de coisa, para a gente poder entregar software com mais qualidade. Então, é isso que você falou. É muito difícil você chegar numa empresa e os caras te darem liberdade para esse tipo de coisa. Por isso que é importante investir em treinamento e você ter gente com essa mentalidade de que eu preciso escrever software melhor para colocar em produção um produto melhor. Ainda bem que no Mercado Livre a gente tem isso. E, além disso, você tem que trabalhar muito com métricas, né? Você tem que ir atrás da métrica, você mostrar que hoje, com a sua arquitetura, você entrega em tanto tempo e começar a fazer algumas POCs e serviços pequenos para mostrar que com a arquitetura nova você consegue entregar um pouco mais rápido. E eu acho que é meio que esse é o caminho, né? Você tem que ter métrica e mostrar esse design estamina também é muito legal, o que o Chico falou. Você vai abrindo mão do seu design de software num ponto que aí você chega num ponto que está tão bagunçado assim que você não consegue mais avançar e não consegue mais evoluir. Esse é o ponto que você tem que mostrar para os seus project leaders, né? A gente usa esse modelo de métrica. Acho que tem só mais um ponto disso aí, é que... sabe quando o cara vem com uma funcionalidade e fala assim, eu não consigo entregar porque eu tenho que refatorar? Essa é uma métrica interessante de você dar para ele. A qualidade do que a gente fez está tão ruim que para entregar uma coisa nova eu preciso refatorar. Então, se você começa a modelar isso de um jeito bem feito desde o começo, esse tipo de coisa vai começar a ser reduzido. Você vai conseguir entregar coisa mais rápido para ele sem precisar refatorar o que você já fez. Então, é um ponto que você pode tentar levar e acho que talvez funcione para vocês. Mais alguém? Eita. Olá. Como que, nesse esquema de ARC que você passou, você acha que se adequa fazer uma organização por feature, em vez de fazer por serviço, por camada? Se é possível, se é viável fazer uma organização de pacotes a partir das features, né? Então, um exemplo, você pega um domínio e você bota no mesmo pacote tudo relacionado àquele domínio, né? Exceções, o domínio em si, serviço e tal, em vez de fazer pelo jeito mais comum, que é por camadas, né? Então, você pega um pacote de banco, um pacote de domínio, um pacote de... o que quer que seja. Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu queria ver no desenho aqui. Eu não sei se eu entendi o que você falou. Desculpa. É porque, assim, o modelo mais comum é você fazer divisão de pacote por camadas, né? Então, você faz um pacote que é de serviço, você vai botar todos os seus serviços lá de todas as suas entidades. Vai ter um que são os controllers de todas as entidades, assim vai. E uma abordagem que surge, que está cada vez mais popular, é você fazer divisão pelo tipo de domínio, entendeu? Acho que sei o que você está falando. Então, de eu colocar controller, entity, service dentro do mesmo domíniozinho e fazer isso, aquele caso. Como se você tivesse lá o domínio de vendas, então tudo relacionado a vendas fica ali. Em vez de você ter, igual no exemplo que você deu, ali um pacote de entity em que você relaciona todos os domínios naquele pacote, entendeu? Esse exemplo ficou ruim, mas eu acho que eu comentei disso. A gente faz isso com o mercadolivre.order. E aí as entities de orders vão estar lá dentro. Ó. Essas entities de order a gente não junta com as entities de invoice. Isso aí. A gente separa esses caras aqui. Nesse desenho aqui não ficou muito claro essa segregação, porque era um exemplo super simples, só tinha um caso. Mas o ideal é você fazer isso mesmo, porque você precisa separar isso em subdomínios. Porque quando você for separar, por exemplo, order de invoice, precisa estar claro o boundary context desse cara. Eu preciso saber qual que é o contexto que isso está para poder extrair isso com mais facilidade. Então, a gente separa assim com o modelo de entidade. Tem mais alguém? Acabamos já, né? Obrigado, pessoal.